Agora nós vamos convidar o Hélio Tinoco, que fará a palestra para a gente, vai repassar os seus ensinamentos sobre o tema O Reino de Deus está dentro de vós. Seja bem-vindo, Hélio. Muito obrigado, Terezinha. Muito obrigado, companheiros queridos aí da FABEM, pelo convite. E a gente fica extremamente feliz em poder estar reunidos, mesmo que à distância, né, de forma virtual, uma ferramenta que vai ser, com certeza, trazida para o nosso movimento, porque ela tem propiciado a gente o contato, mesmo que à distância, mesmo com dificuldades, mas tem sido a ferramenta que tem substituído a falta das reuniões presenciais. Que bom que a gente tirou essa hora aqui da tarde para estar juntos e para refletir sobre o reino de Deus dentro de nós. O Pedro Luiz, na prece, já solicitou o amparo da equipe espiritual da FABEM, e eu quero dizer para os companheiros que eu estou preparado e estou disponível para que os companheiros espirituais possam me utilizar, para que essa tarde não seja uma tarde como outra qualquer, uma tarde comum, mas um momento especial para nós, espíritos imortais, passando por dificuldades, desafios, a fim de que possamos, dessa vez, validar o ensino de Jesus e caminhar em direção à felicidade, à paz, ao equilíbrio, que tanto nós queremos e precisamos. Então, que possam os benfeitores amigos falar aos nossos corações. O tema proposto para essa tarde, o reino de Deus está dentro de vós. Meus irmãos, é uma frase solta do Evangelho de Jesus, extremamente conhecida. Frase essa que é trazida numa fala do Nazareno, capítulo 17 do Evangelho de Lucas, no versículo 21, na parte final do versículo. Meus irmãos, é preciso que a gente feche as câmeras e os microfones, para não haver interferência, por favor. Senão a gente acaba ouvindo os barulhos, né? Bom, vamos lá, vamos voltar ao nosso trabalho. Então, o reino de Deus está dentro de vós, é uma parte, é um recorte. Para a gente compreender as falas de Jesus em profundidade, 2 pontos são necessários. Primeiro, entender o contexto em que foi falada aquela frase. Isso é fundamental. É claro que vamos tentar aqui fazer de forma sucinta, mas o ideal seria ler os capítulos anteriores e os que vão se seguir após essa frase. E uma outra proposta necessária para compreender o Evangelho de Jesus é a gente entender costumes daquela época. Por que palavras são ditas em alguns momentos, em outras o exemplo do Cristo se transforma de vertente, ele fala de outras situações? Então, para compreender a fala do Cristo, é preciso entender o contexto e, no segundo momento, entender costumes específicos da época. Pois bem, como não dispomos de tempo para trazer o contexto completo, eu trouxe uma parte dele. Vamos ler o versículo 20 e o versículo 21a. Eu não sei se as imagens estão aparecendo aí para os companheiros, na tela. Eu acho que não estavam. Estão? Não está não, Tinoco. Não está, não? Não, Tinoco. Uai. Eu acho que você não compartilhou. Olha, nós tínhamos compartilhado sim, rapaz. Eu acho que Pois aconteceu. é. Foi na hora que que entrou o vídeo que mudou, né? Deixa eu ver aqui. Compartilha de novo. Deixa eu compartilhar de novo aqui, então. Poxa vida. Então, eu estava falando com os companheiros como se estivesse aparecendo o vídeo. Deixa eu compartilhar aqui. Ativar a área aqui, aplicativo. Agora vai aparecer. Isso. São os contratempos do amadorismo, né? A gente está aprendendo todo mundo a fazer isso, ferramentas novas, né? Mas, enfim, eu ia seguindo, então, falando dos slides, de que nós vamos buscar um pequeno contexto. O versículo 20 e o versículo 21, a primeira parte. Então, vejam só o que está dizendo no versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse... Deixa eu fazer uma interrupção aqui, para a gente pensar nesse interrogado. Então, ele foi interrogado por que razão? Com relação a quando viria o reino de Deus. Se nós pararmos para olhar no Novo Testamento, a tradução que eu utilizei para essa pesquisa é de
João Ferreira de Almeida, da Imprensa Bíblica do Brasil, a gente vai perceber que aparecem 26 vezes no Novo Testamento expressões relacionadas ao reino de Deus. Se nós fizéssemos um paralelo com o reino dos céus, ela aparece 25 vezes. Então, um total de 51 vezes, Jesus vai se referir a reino de Deus e a reino dos céus, através de parábolas, através de citações. Então, a interrogação que os fariseus, doutores da lei, fazem é de tanto ter ouvido falar desse reino. Na verdade, meus irmãos, o que o Cristo veio fazer nesse planeta, na verdade, foram duas importantes tarefas. A primeira, anunciar o reino divino. Ele veio apresentar a realidade espiritual. E, no segundo momento, ele veio para nos mostrar, dar prova da imortalidade. Quando ele fala em anunciar o reino de Deus, eu me lembrei do discurso mais importante de Jesus. O Sermão da Montanha é o maior, onde ele apresenta as bases de sua doutrina. Mas o mais importante é trazido lá em Mateus 4,17, quando diz a narrativa bíblica: desde então começou Jesus a pregar e a dizer. Os evangelistas são comuns em afirmar que ele teria saído por toda a Judéia, anunciando e dizendo: arrependei-vos. Há um complemento após o arrependei-vos, mas eu quero, mais uma vez, fazer uma nova interrupção. Arrependimento. A proposta de Jesus é falar em possibilidades de nós nos corrigirmos. Arrependimento é voltar atrás. Arrependimento é se tornar flexível. Então, meus irmãos, estamos diante de uma oportunidade preciosa, onde a doutrina espírita vem nos trazer de volta a essência do Evangelho do Cristo e vem nos afirmar de que nós podemos voltar atrás. Nós podemos nos corrigir, nós podemos recuar em ações que muitas vezes têm sido permeadas pelo egoísmo, pelo orgulho e pela vaidade. Na mesma linha desse arrependimento possível, eu me lembrei de uma fala de Apocalipse, João Evangelista, o mesmo que o companheiro apresentou na leitura preparatória, onde ele vai, no capítulo 2, parafraseando a Jesus. Quem conhece o Apocalipse sabe disso. Em vários momentos, Jesus de Nazaré, João Evangelista, vai falar como se ele fosse Jesus. E ele vai dizer, talvez, um dos versículos mais tristes, das falas mais tristes do Senhor. Capítulo 2, versículo 4, e o início do versículo diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Meus irmãos, o Nazareno veio até nós e nós o abandonamos. Essa é a realidade. O próprio João Evangelista, no seu evangelho, logo no primeiro capítulo, no versículo 11, ele vai dizer: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Nós rejeitamos a Jesus. No entanto, os versículos de Apocalipse têm um complemento, onde ele diz-nos: lembra-te, pois, de onde caístes. Arrepende-te. Vejam, a proposta, mais uma vez, de voltarmos atrás, lembrar de onde caímos, e completa o versículo dizendo: e volta à prática das primeiras obras. As primeiras obras, as obras de amor, a essência de Jesus em nossos corações. Coloquei aqui um asterisco, porque daqui a pouco, em momento oportuno, resgatarei esse asterisco. Mas voltemos, então, ao texto, desde a Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, e diz por quê do arrependimento. Porque muitas vezes podemos até questionar: vou voltar atrás por quê? Eu vou ser flexível porque espíritos ainda imperfeitos, muitas vezes resistentes ao erro, revoltados, rebeldes? E a explicação é porque é chegado o reino dos céus. Falava, meus irmãos, Jesus da realidade espiritual, a prova definitiva. Querido irmão, querida irmã da FABEM, não somos seres materiais, não, estamos seres materiais. Temos um corpo emprestado por Deus, que deveria ser utilizado para angariar virtudes e recursos do espírito imortal. Então, o arrependimento, o voltar atrás, o se corrigir, é por conta da realidade espiritual.
a uma passagem do Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15 e 16, onde nós temos uma prova definitiva do amor imenso do Cristo por nós. Ele vai fazer uma oração, ele vai interceder junto a Deus pelos discípulos que viriam, nós. Ele sabia, meu irmão, minha irmã, que nós enfrentaríamos dificuldades, que nós seríamos combatidos pelas forças ainda do mal. Ele sabia disso e vai fazer uma prece pedindo que Deus nos fortalecesse. E a prece, o versículo diz assim: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E completa dizendo: não são do mundo, como do mundo eu também não sou. Era o Senhor declarando-nos seres espirituais, de passagem rápida pelo mundo físico. Meu irmão, minha irmã, a primeira reflexão dessa tarde: será que temos aproveitado esse momento reencarnatório, extremamente precioso para a evolução do espírito mortal? Depois, no momento adequado, leia com cuidado a questão 196 de O Livro dos Espíritos e pensemos se temos utilizado desses valores, desse momento, com mais propriedade. Voltemos ao texto original, Lucas 17, 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: vejam, o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus não dirão, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. E vem o versículo 21a, que é o versículo que dá título a essa palestra, porque o reino de Deus está dentro de vós. Sinalizava Jesus de Nazaré que a construção do reino está dentro de nós. Aquele asterisco que eu pedi para os companheiros guardarem, referindo-me ao Apocalipse, falando sobre volta à prática das primeiras obras, essas primeiras obras, ou essa primeira obra, é a obra principal. Meus irmãos, é a construção do reino de Deus dentro de nós. Não viemos aqui a esse planeta por outra razão mais importante que não seja adequar os nossos conceitos interiores às propostas da divindade. Ajustar, fazer uma construção desse reino dentro de nós. Na verdade, a construção do reino de Deus dentro do nosso coração. Essa obra que nos levará um dia a atingirmos a performance moral de Jesus. Daí, um texto do Novo Testamento, do Evangelho do Cristo, que, por enquanto, só nós espíritas podemos explicar com racionalidade. O texto que tem como referência João 14, versículo 12, aonde o Rabi da Galileia teria nos dito: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Meu irmão, minha irmã, quando será que faremos as obras do Cristo? Quando será? Quando nós tivermos atingido a qualificação dos Messias. Uma categoria de espíritos que, segundo o Allan Kardec, na Revista Espírita, são infalíveis. Não cometem mais erro algum. Mas as obras estão dentro de nós. A principal obra são as obras do coração. Meu irmão, minha irmã, não quero ser repetitivo, mas eu preciso ser enfático. Não estamos aqui para brincadeiras. A Terra não é um parque de diversões, é um canteiro de obras, onde nós precisamos trabalhar as obras dentro do nosso coração. E essas obras vão exigir a ação. Acima de tudo, as obras de amor. Quando esse coração ainda imperfeito, ainda duro, ainda inflexível, tiver sido profundamente tocado por Jesus e trabalhado incessantemente no processo de conquistas de sentimentos, nós conseguiremos fazer as mesmas obras que o Nazareno a fez. Vou colocar mais um asterisco que resgata daqui a pouco, quando pensarmos em obras do coração e lembrarmos dessa ação, dessa atitude. Então, as obras a serem desenvolvidas como reino de Deus dentro de nós são as obras de amor. As obras de amor são os mecanismos pelos quais atingiremos a construção
do reino de Deus dentro de nós. Um ciclo vivo, onde nós trabalhamos através da atitude de amor e despertamos valores espirituais. E que, ao mesmo tempo, valores esses despertados nos levam ao desejo de nos mantermos na construção. Que, como disse Jesus, o reino de Deus está dentro de vós. As obras a serem feitas serão dentro de cada um de nós. Me lembrei de uma fala de Maria de Nazaré no livro Boa Nova, no seu capítulo 30. Maria já morando em Éfeso, no alto de uma colina, numa choupana, acompanhada de João Evangelista, o discípulo amado. E ela recebia ali os sofredores, os transeuntes, e os consolava. E o consolo, meus irmãos, vinha da explanação do Evangelho. É assim que consola. Meu irmão, minha irmã, a tribuna espírita precisa ser um local de consolo. O Espiritismo, segundo Kardec, num raciocínio muito linear, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 4, vai nos provar de que essa doutrina é o Consolador prometido por Jesus em João 14. Se ele é o Consolador, se ela é o Consolador, a doutrina precisa consolar. E Maria consolava narrando episódios do Evangelho. Mas depois do consolo, dizia àqueles homens: filho, filha, tudo passa, tudo passa. O que não pode passar é o desejo da construção do reino de Deus em nossos corações. Não importa, meu irmão, minha irmã, o problema. Não importa a sua dificuldade momentânea, ela vai passar. As alegrias, as vitórias, os títulos vão passar. Mas a permanência do desejo, Maria aliada com Jesus, da construção do reino de Deus, nós mesmos, deverá ser o nosso maior objetivo. É por isso que Jesus, em João 9, no capítulo 4, nos fará uma advertência. Referindo-se a essas obras, ele vai dizer assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Meu irmão, convém fazer as obras enquanto é dia. Virá a noite, virão as dificuldades, limitações físicas, alguns problemas que nos impedirão de fazer a obra no futuro. Não sabemos. Mas enquanto é dia, façamos a obra daquele que me enviou. Eu quero linkar essa fala de Jesus com um trecho do sermão profético. Mateus 24, versículo 20. Os que me conhecem, mais próximos, aí sabem que eu venho do segmento evangélico. E eu sempre que li essa passagem do Evangelho, eu pulava. Não me dizia muito respeito, eu não entendia. Mas o texto diz assim: e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Que inverno é esse? Que sábado seria esse? Só mais tarde, conhecendo o Espiritismo, entendendo as lições de Emmanuel, duas delas, a primeira no Vinha de Luz, lição 113, em paralelo com a lição de número 105, Emmanuel vai trazer esse esclarecimento. Quando ele fala da fuga, ele se refere a esse sono enfermiço da alma, esse torpor espiritual, essa inércia, essa acomodação que muitos de nós temos vivido. Como que estagnados, como sem renovação de ânimo, como sem entendimento de que a obra dentro de nós precisa ser construída todos os dias, com afinco, com determinação e com esforços. Allan Kardec, quando vai designar o espírita verdadeiro, Evangelho segundo o Espiritismo 17, no seu item 4, ele vai dizer que o verdadeiro espírita seria reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Meus irmãos, nenhum de nós foi enganado. O Espiritismo não nos enganou. Não foi prometido a ninguém facilidades. A luta é a ser travada todos os dias, tentando a cada dia ser um pouco melhor. Quando Allan Kardec, nesse mesmo capítulo 17, agora o item 3, ele fala do verdadeiro homem de bem,
ele vai dizer que o verdadeiro homem de bem estuda suas próprias imperfeições e veja, e trabalha incessantemente em combatê-las, para poder dizer no dia seguinte que algo traz em si de melhor do que na véspera. Alguém pegou essa frase e muito sabiamente a transformou dizendo: o verdadeiro homem de bem é aquele que hoje procura ser melhor do que foi ontem, mas amanhã ele haverá de procurar ser melhor do que foi hoje. Meu irmão, minha irmã, é preciso vencer a acomodação, é preciso sair da inércia e abraçar a obra de construção do reino em nossos próprios corações. O apóstolo dos gentios, aquele que Emmanuel vai chamar de convertido de Damasco, em Efésios capítulo 5, versículo 14, foi enfático em nos dizer: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo lhe esclarecerá. O esclarecimento, as luzes virão do alto, virão do Cristo, por meio dos seus prepostos iluminados. Mas é preciso que eu me levante, que eu me erga, que eu tente sair desse sono. Mas Emmanuel complementa o ensino, agora só a lição 113, quando ele vai dizer do inverno, ele fala da primavera, da mocidade, que quantas vezes desperdiçamos, ele fala do verão das forças físicas, ele fala ainda do outono das reflexões, até que chega o inverno da velhice e das limitações. Aproveitar para fugir da realidade material, para fugir do mundo, para fugir das dificuldades, essas dificuldades que são muitas vezes planejadas, muitas vezes intensificadas por escolhas voluntárias, escolhendo priorizar os valores materiais. Mas haverá um momento que é preciso escolher a fuga enquanto não chega o inverno. E quando ele fala no sábado, o sábado está atrelado à ideia do último dia da semana. Meus irmãos, quantas vezes nós temos ainda mais procrastinado? Quantas vezes procrastinamos? Deixamos para fazer depois. Deixamos para amanhã. E quantos projetos muito bem elaborados que poderiam ter nos ajudado profundamente nessa construção do reino em nós mesmos ficaram guardados na gaveta e não seguiram adiante. É preciso, meus irmãos, aproveitar o dia, aproveitar o momento. Como disse o Rabi da Galileia, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, a obra dentro de mim. Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Quando eu encontrei esse convém, eu quero colocar aqui um asterisco, o primeiro asterisco, resgatá-lo-ei daqui a pouco, junto com o segundo, ele está dizendo, enquanto é dia. Meu irmão, minha irmã, será que não seria a hora de nós começarmos a aproveitar melhor essa oportunidade reencarnatória? Há uma fala atribuída a Chico Xavier, num livro do Carlos Bacelli. Aí a capa do livro, O Evangelho de Chico Xavier. Um livro até polemizado, porque Carlos Bacelli alega ter Chico Xavier feito declarações tão somente para ele. Poderia, por que não poderia? Eram amigos. Mas o item 17, que também é trazido numa revista Reformador, que eu não me recordo agora o número nem o ano, Chico teria dito que a maior dor, a pior dor que um espírito mortal pode sentir é a dor de retornar ao mundo espiritual e descobrir que perdeu tempo e desperdiçou oportunidades. Meu irmão, minha irmã, será que não seria a hora da gente, honestamente, fazer um autoexame, analisar os comportamentos e tentar refletir, será que nós temos tentado viver efetivamente o Evangelho de Cristo? Repetimos um comportamento comum na encarnação, em encarnações anteriores, a leviandade religiosa. Muitas vezes queremos fazer alianças com as sombras. Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes queremos ser cristãos, queremos ser espíritas, mas nos permitimos a comportamentos escusos, muitas vezes linkado a decisões infelizes na área da sexualidade. Quantas vezes mais não tomaremos uma posição? Quantas vezes mais não resgataremos o amor ao nosso primeiro amor? Quantas vezes mais, meus irmãos, cometeremos os mesmos
equívocos do passado. Há uns dias atrás, eu revia um seminário do Haroldo Dutra Dias, esse companheiro que a gente admira profundamente pelo trabalho que faz no movimento espírita organizado. Ele contava um seminário. Nesse seminário, ele contava que determinado cidadão espírita retornou ao mundo espiritual e foi recebido na sua colônia de origem. E quando ele chegou naquele grande portal e olhou lá para dentro, ele viu o seu mentor. E quando o mentor o viu, que cruzaram os olhares, o mentor abaixou a cabeça e começou a menear de um lado para o outro. Lá no portão, ele ficou preocupado, mas tomou coragem, não podia fugir. E foi até o benfeitor, o seu mentor, e perguntou: o que houve? Eu errei? E o mentor lhe disse, daquele jeito engraçado que o Haroldo conta: errou. Você errou de novo. E no mesmo erro. Não poderia ter sido pelo menos criativo e errado num outro erro? Meus irmãos, estamos repetindo os mesmos erros. A sexualidade, o desejo de poder, a ganância, o orgulho, o egoísmo, a vaidade. A pior dor que um espírito mortal, segundo Chico, pode sentir é de retornar à pátria espiritual e descobrir que perdeu tempo e desperdiçou oportunidades. O apóstolo Tiago, o apóstolo de Jesus, Tiago, que ficou em Jerusalém, escreveu uma carta para a igreja de Jerusalém. Em consequência, a carta também nos é direcionada. Capítulo 2, no versículo 18 primeiro, eu fiz uma inversão, e depois o 17. No 18, Tiago vai dizer, resgatando aquele asterisco, com relação às obras de Deus, à ação da obra de Deus dentro do nosso próprio coração. Diz assim Tiago: mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as suas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E completa: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. É claro que aqui há a vertente de socorrer as viúvas e os órfãos, de levar alimento e socorro aos mais necessitados. A obra exterior que vai funcionar como sendo elemento impulsionador da construção do reino de Deus dentro de nós. Não foi por acaso que Allan Kardec, inspirado em Paulo Afonso, capítulo 15, Evangelho segundo o Espiritismo, e em Santo Agostinho, no capítulo 14, do mesmo Evangelho, tem elaborado o nosso lema: fora da caridade não há salvação. Meus irmãos, se a caridade é o amor em prática, são as obras da caridade que vão desenvolver o sentimento do amor. Viemos aqui, espíritos imortais, para fazer um estágio, para poder desenvolver sentimentos e aprender a amar. Essas obras, será que nós temos, de alguma maneira, a executado? Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntaria aos benfeitores, aos construtores do novo pensamento religioso, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Se você me acompanha aí em algumas lives, já deve ter me ouvido dizer de uma técnica prática que tem me ajudado. Transforme as questões do Livro dos Espíritos em questões personalizadas. Pergunte assim: qual o objetivo da minha encarnação, espírito imortal? O que está fazendo aqui? E veja, meus irmãos, o que nos respondem os amigos da luz. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. A sua grande e maior responsabilidade é transformar essa encarnação num mecanismo que vai lhe ajudar a, através do aperfeiçoamento, se aproximar um pouco mais da perfeição moral até atingir o pleno amor, até se transformar num Cristo. No entanto, meus irmãos, a realidade, para que isso ocorra, dependerá das escolhas e decisões que fizermos hoje. Sendo mais flexível, mais honesto com a gente mesmo, tentando
amar melhor e um pouco mais, tentando perdoar, tolerar, compreender. É essa a proposta desafiadora de Jesus. Então, o primeiro objetivo da encarnação será trabalhar o reino de Deus dentro de nós. Mas há um paralelo, há um objetivo paralelo, além de chegar à perfeição. Diz assim, a questão 115 do Livro dos Espíritos, quando fala desse chegar à perfeição, os Espíritos dizem que Kardec vão perguntar à espiritualidade se Deus teria criado espíritos bons e espíritos maus. Kardec vem de um catolicismo, né, da sua época, teria estudado numa escola protestante. O que ele conhecia a teologia dos anjos e demônios. E Kardec perguntou: Deus criou demônios, espíritos maus e bons, e veja o que ele escuta dos amigos espirituais. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Me criou, criou você, cada um de nós, iguais, no mesmo ponto de partida. Meu irmão, minha irmã, esqueça os privilégios, não há privilégios, não há privilégios. Haverão conquistas, a cada um segundo as suas obras. Palavra do Senhor, não haverá privilégios. Quando nós trouxemos a ideia bíblica do povo escolhido, cometemos um equívoco. Não foram escolhidos para benefícios, foram escolhidos para o trabalho. Esse sim, todos nós, a esse sim, todos somos escolhidos para exercer a atividade no bem e auxiliar Jesus no seu grande projeto de resgate moral de toda a humanidade. Então, Deus nos deu o mesmo ponto de partida, mas segue os Espíritos a Kardec dizendo: a cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los. Meus irmãos, olha que coisa interessante. Então, os benfeitores espirituais chamam o meu problema, a minha dificuldade, a minha limitação de missão, que tem finalidade de me esclarecer e de me fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Então, a dificuldade que eu enfrento hoje, a minha dor pontual, tem como função me ajudar na progressão moral até atingir a perfeição pelo conhecimento da verdade. Então, o Nazareno, quando nos disse em João 8,32, que conhecereis a verdade, ela vos libertará, a verdade aqui é libertada do desconhecimento, da ignorância. Mas os problemas que enfrentamos hoje são dados por Deus para nos aproximar dele. Então, não há motivos para revolta, não há motivos para rebeldia. A dificuldade financeira, o problema familiar, a limitação física nos foi dada por Deus porque nós podemos enfrentá-las. E tem como finalidade maior nos aproximar de Deus. Há uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9, onde os Espíritos dizem que Deus não nos dá um fardo além daquele que podemos levar. Não dá além. E quantas vezes nós, meus irmãos, desconhecendo isso, reclamamos e lamentamos. Mas a conclusão da resposta da questão 115 dada a Kardec diz: nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Então, o objetivo da encarnação dos Espíritos, o primeiro objetivo é nos conduzir à perfeição moral através do aperfeiçoamento. Meu irmão, minha irmã, respondo para você. Hoje foi um dia de aperfeiçoamento moral. Hoje foi um dia de auto-melhoramento. Nós estamos focados nisso. Convém que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém poderá trabalhar. Mas prossegue os Espíritos respondendo a Kardec o objetivo da encarnação. Diz assim: visa ainda outro fim a encarnação. Veja, meus irmãos, a sabedoria de Deus. O de pôr o Espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, nós não estamos sozinhos. O nosso objetivo também é auxiliar os que estão conosco, a que eles evoluam também e se tornem perfeitos. É a obra da criação. E conclui assim: é assim que, concorrendo para a obra geral,
ele próprio se adianta. Allan Kardec, em inúmeros momentos da sua literatura, momentos em que ele escreve de próprio punho e outros tantos inspirados, ele vai nos dizer que os maiores problemas da humanidade, as chagas da humanidade, os cânceres da humanidade, são o egoísmo e o orgulho. E veja, meus irmãos, o mecanismo divino para combater o orgulho e o egoísmo. Preciso que eu ajude os que estão comigo à minha volta a também se melhorarem. Emmanuel, no Fonte Viva 78, tem uma expressão extremamente linkada com essa realidade citada até aqui. Diz Emmanuel, eu quero marcar nessa obra geral um segundo asterisco, resgato daqui a pouco rapidamente. A cada novo dia da tua experiência humana, a palavra de Emmanuel, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina pela felicidade que transmite aos outros. O mecanismo de poder olhar a dor do irmão, me sensibilizar, me apiedar e ter a compaixão e tomar a atitude de lhe oferecer o socorro. A cada novo dia da tua experiência humana, recebes valioso concurso. Será, meu irmão, minha irmã, que temos valorizado o dia de hoje? Há uma fala paralela a essa, onde Chico Xavier teria nos dito: cada dia que Deus nos dá são como páginas em branco no livro da vida. O que vamos escrever nelas corre por nossa própria conta. Meu irmão, minha irmã, sábado 14 de novembro de 2020. Parece que o ano voou. Temos aproveitado esse sábado? Se não, não há problema. O que podemos fazer daqui por diante? Esse é o questionamento. Será que poderíamos encarar o Espiritismo com mais seriedade? Tentar nos dobrar diante do orgulho e do egoísmo que falam tão alto em nós ainda? Quem sabe não seria hora de começar a abrir o coração para entender que estamos diante de uma ferramenta, de um trampolim de avanço moral que até então, meus irmãos, não tínhamos tido contato. Eu fico pensando que a maioria de nós que escuta essa live, nos assiste aqui, deva estar numa primeira encarnação espírita. São poucos que estão numa segunda. Muito novo para a gente ainda, mas é o Evangelho redivivo, nos convidando a voltar à essência. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrepende-te e volta-te à prática das primeiras coisas. Então, quando eu trabalho pela felicidade dos outros, eu estou trabalhando pela minha própria felicidade, porque eu estou combatendo a maior chaga da humanidade, o orgulho e o egoísmo que fazem parte de mim. Paulo de Tarso, nessa mesma linha de raciocínio, escrevendo a carta aos Gálatas, capítulo 6, o versículo 10, teria dito-nos assim: resgatando convém que façamos a obra enquanto é dia, resgatando essa obra geral em benefício do outro, diria-nos Paulo de Tarso, que mais tarde, na codificação de Kardec, passaria a contribuir e assinar como sendo Paulo apóstolo. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Meu irmão, minha irmã, não quero ser redundante nem repetitivo, mas será que nós temos aproveitado o tempo? Será que temos entendido que o tempo escoa entre nossos dedos com uma velocidade imensa? Será que temos aproveitado? Ou temos ainda nos mantido na inércia, no sono do passado, na procrastinação? Depois eu faço, amanhã eu faço, quando a tarefa é urgente. E a tarefa urgente é a construção do reino de Deus em nossos corações. Porque, segundo disse Jesus, aquele que nós temos como modelo e como guia, o reino de Deus está dentro de vós. A aproveitarmos o tempo. E ele fala principalmente aos domésticos da fé. Já citei aqui hoje nessa live, mas eu vou repetir. Eu venho do segmento evangélico, né? Eu venho da Igreja Batista na minha juventude e adolescência.
Depois eu migrei para um segmento pentecostal, mas eu compreendia naqueles dias que os domésticos da fé eram aqueles que militavam, veja, naquela época, da minha igreja. Então, se eu ia pintar a minha casa, eu esperava o pintor, que era membro da minha igreja. Depois, o entendimento foi expandido e agora podia ser da mesma religião, de outra igreja. Na verdade, meus irmãos, domésticos da fé é todos aqueles que militam comigo, quer 10 minutos, quer a vida inteira, e que me oportunizam testemunhar da crença na doutrina espírita que eu tenho. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Meus irmãos, minhas irmãs, será que temos feito o bem a todos? Eu tenho certeza absolutíssima que hoje nós fizemos o bem. Sim, mas talvez o bem pontual. O desafio da proposta espírita é fazer o bem a todos. Questão 886 de O Livro dos Espíritos. Kardec iria perguntar à espiritualidade como é que Jesus compreende o que é caridade para Jesus, como é que ele entende o conceito de caridade. E lá é dito: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Trabalho esse, observe, meus irmãos, que acelera a construção de valores morais, o reino de Deus dentro de nós. Façamos o bem a todos. Essa é a construção do reino de Deus dentro de nós. Uma construção condicionada ao bem que fazemos, meus irmãos. Talvez essa seja a fala mais importante dessa tarde. Nós podemos escolher fazer o bem. Eu não posso hoje decidir, hoje eu quero amar mais. Amar é uma conquista. Fazer o bem é uma decisão. E o Rabi da Galileia nos teria desafiado. Não entendemos a verdade no primeiro momento. Necessitou o Espiritismo vir para nos reesclarecer, dizendo que é preciso pagar o mal com o bem. Hoje, pela manhã, fazia uma live com nossos irmãos de Campos do Goitacazes e me lembrei daquela fala da Joana de Anjos, que me lembra agora mais uma vez. Joana, por meio de Divaldo, vai dizer assim: o mal que me faz mal não é o mal que as pessoas me fazem. O mal que me faz mal é o mal que eu faço para as pessoas. Plenamente consciente dos resultados da lei de causa e efeito, meus irmãos, sabemos disso teoricamente, mas será que temos entendido e aplicado à vida? Colheremos aquilo que viermos a semear. Então, essas atitudes externas no bem vão nos ajudar a construção do reino de Deus dentro de nós. A construção do reino que é interior, mas que acontece por meio de atitudes externas. Meu irmão, minha irmã da FABEM, decida hoje fazer o bem, mesmo que nessa escolha você tenha que se desagradar. Mesmo que nessa escolha o prejuízo material fique para o seu lado. Não importa. É preciso que a atitude externa construa o reino de Deus dentro de nós. Na verdade, o reino de amor. O reino trazido por Jesus. O reino de amor dentro de nós. Quando Paulo de Tarso, desencarnado, escrevia essa carta, essa fantástica carta à Igreja da Galácia, capítulo 6, versículo 2, ele vai dizer-nos assim: meu irmão, minha irmã, escuta com o coração, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Levar a carga do meu irmão. Levar a carga uns dos outros significa estar atento em que posso ser útil, como posso ajudar. Mas, Hélio, eu tenho limitações financeiras. Ajude com um sorriso. Ajude com uma mensagem através do WhatsApp. Ajude com aquilo que tiver ao seu alcance. Mas levar a carga do nosso irmão é prioridade. Um segundo momento, na mesma reflexão, meu irmão, eu preciso permitir que os outros levem a minha carga. Me ajudem também. Quantas vezes temos vestido uma capa
de super espírita. Só falta a musiquinha. Não. Somos falíveis. Também frágeis. É preciso deixar que o outro ajude-nos a levar a nossa carga. E assim, meus irmãos, nós cumpriremos a lei do Cristo. Quando Paulo de Tarso vai falar no capítulo 15 que fora da caridade não há salvação, ele entendia que a caridade é levar a carga do meu irmão, e levar a carga do meu irmão é cumprir a lei de Cristo. Sabe como nasceu a expressão lei de Cristo? Eu imagino que Paulo tivera vários contatos com os apóstolos, que lhes narrava verbalmente o evangelho, e revelou a Paulo o maior mandamento, aquele trazido em João capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. No capítulo 13 do mesmo Evangelho de João, a fala do Nazareno é muito parecida, mas tem um acréscimo de expressão. Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Meus irmãos, será que temos recebido o mandamento ou temos mais uma vez rejeitado a Jesus? Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei do Cristo. A lei de amor, ela se realiza quando eu tento levar a carga do meu irmão e humildemente permito que meu irmão também leve a minha carga. Eu quero concluir lembrando aquela parábola de Mateus capítulo 25, o grande julgamento. Quando, na teologia do passado, nós imaginávamos ser o grande julgamento, uma condenação ao inferno ou um receber e contemplar os céus. Na verdade, compreendemos hoje que esse grande julgamento diz respeito a ficar no mundo regenerado ou ser deportado dele. E diz que o Nazareno colocaria um grupo à sua direita e um grupo à sua esquerda. O da direita, os que herdarão a terra. Os mansos, os pacíficos. E vai lhes dizer: vinde benditos o meu Pai. Recebei por herança o reino. Você está preparado desde a fundação do mundo. Que reino é esse, meus irmãos, senão a própria terra? Regenerada, sem guerra, pacífica, justa, fraterna. E os justos vão perguntar, e eles vão dizer: por que receberiam a terra regenerada? Que tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava preso e doente, foste me visitar, estava nu e me vestistes. E aqueles justos, porque eram justos, perguntaram: mas Senhor, quando foi, Senhor, que eu lhe dei um agasalho? Quando foi, Senhor, que eu te levei um sacolão ou um marmitex? Quando foi, Senhor? E o Nazareno vai dizer: tudo quanto fizerdes a um dos meus irmãos, mesmo aos mais pequeninos, é a mim que o fizestes. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos daqui para tomar uma decisão, nem que seja forçada, mesmo que ela nos desagrade, para tentarmos ser verdadeiros cristãos. Há uma fala de João de Anjos, vou encerrar com essa fala, na codificação de Kardec. Joana, na codificação, sim, capítulo 9, Evangelho segundo o Espiritismo, item 7, ela assina como Espírito Amigo, revelação de Valdo Franco, e vai dizer assim: coragem, irmãos, coragem. Tende do Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer um de vós, e nada tinha a que se penitenciar. Ao contrário de vós, que tendes que expiar o vosso passado e vos fortalecer para o futuro. Coragem, irmãos, coragem. Sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Saiamos aqui, meus irmãos, entendendo que estamos diante de uma oportunidade preciosa de aprender a amar. E o grande laboratório do amor, os relacionamentos, os que estão à nossa volta. Aproveitemos e assim construamos o reino de Deus em nossos corações.
Muita paz a todos.